Olá, tudo bem com você? Para a gente fazer uma reflexão, o que é uma prisão? Não é? A gente, quando fala em prisão, a gente pensa num cárcere de concreto, a prisão do corpo físico. Mas será que a prisão da mente, do espírito, da alma, da consciência, não são piores que a prisão física? Por que eu estou pensando isso? Quando você vai na carta de Daniel, na parte em que fala que ele vai para a cova dos leões, né? Primeiro que foi motivado pela inveja. Fizeram o rei Dário, ou Dario, como queiram, né? Influenciaram o rei Dário para que editasse uma lei, um decreto, que qualquer um que não dobrasse os joelhos diante dele deveria ser jogado na cova dos leões. Daniel não fez isso. Daniel foi fiel ao seu Deus, né? E eles espreitaram Daniel, viram pela janela da casa que ele todo dia dobrava os seus joelhos em reverência a Deus, fazia as suas orações, né? Criaram esse édito, essa lei, para que o rei assinasse, já mal intencionados, porque Daniel seria o gestor de todo o povo por vontade do rei. Observem o interessante de tudo isso. Fazem a denúncia para o rei que Daniel não lhe é fiel ao Deus dele. O rei manda colocar o Daniel na cova dos leões, sela para que não haja violação. E aí vem o nosso bate-papo. Antes do rei mandar Daniel para a cova dos leões, ele caiu em tristeza, muita tristeza. Ele esgotou seus recursos durante aquele dia para que Daniel não fosse para a cova dos leões. Não teve jeito, porque a lei estava assinada, e era a regra na época, né? Um édito do rei não podia ser modificado, nem pelo próprio rei. Ele passou a noite em claro, não comeu, não ouviu música, sabe? Ficou numa amargura terrível a noite inteira. E o Daniel foi lançado na cova, mas antes ele disse uma coisa interessante, que é o que leva a nossa reflexão. Daniel, o teu Deus vai te livrar. Daniel foi para a cova dos leões. Dizem as escrituras que Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. No dia seguinte, logo cedo, o rei desesperado foi até lá e Daniel. E aí Daniel respondeu: eis-me aqui, meu rei que vive para sempre. O rei caiu em lágrimas, colocou Daniel no topo da gestão, mandou jogar aos leões todos aqueles que tinham caluniado Daniel, com suas esposas e filhos, que era uma tradição antigamente. Você não matava só o bandido, você matava a sua descendência e os seus laterais, né? Então a esposa, os filhos, ia todo mundo para a cova. E antes que eles caíssem no fundo, conta a história que os leões já estavam devorando e quebrando seus ossos. Mas onde é que eu quero chegar? Pensem bem. O rei Dario, ele cria no Deus de Daniel. Ele acreditava naquele Deus. Ele sabia que aquele Deus era muito poderoso. Só que ele não podia admitir. Ele não podia falar para o povo que ele cria no Deus de Daniel, porque eles tinham vários deuses. Os próprios reis naquela época, muitos deles eram tidos como deuses, não é? Você vai ao Egito, por exemplo, os faraós eram deuses, né? Mas voltando ao nosso Dario. Imagina a angústia desse moço, desse homem, de não poder revelar a sua verdadeira crença. Imagina o alívio que ele sentiu quando ele pôde resgatar Daniel vivo e ter a certeza de que aquele Deus no qual ele cria era real, era o caminho. Imagina a emoção desse moço. Imagina como ficou a cabeça desse moço. Eu tomo a liberdade de imaginar como foi os dias seguintes dele. Deve ter sido de muita sabedoria e muita paz. Porque o que se fala do reino dele são coisas boas, né? Mas fica para nós a reflexão, né? Do que tu tens medo? Do que tu tens medo? Do governo? Da magistratura?
Assuma. Eu sou filho do Deus vivo. Eu tenho fé. Eu confio. Eu tenho esperança. Deus é meu pastor e nada me faltará. Assuma. Mas não assuma com palavras diante de alguns. Assuma de coração. Tudo que fizerdes a Deus, faça de coração. Pela manhã, ao acordar, faça uma experiência que eu fiz na minha casa e o resultado é muito positivo. Deus, todas as palavras ditas dentro da minha casa, que sejam para o Senhor ou que venham do Senhor, que Deus seja louvado. Ele ama você.